Agora na Verde Vale, Jornal do Meio-Dia. As notícias de Mineiros e região. Jornal do Meio-Dia, Verde Vale. 12:05. Olá, uma ótima tarde para você. Estamos começando pela Verde Vale FM, uma emissora do Sistema Verde Vale de Comunicação. Mais uma edição do Jornal do Meio-Dia. Hoje é terça-feira, 5 de abril de 2022. Redação e apresentação Wesley Pereira e Daliano Oliveira. Participa dessa edição repórter J. Pereira. Vamos então aos destaques desta terça-feira aqui no Jornal do Meio-Dia. Imposto de Renda 2022, Receita Federal prorroga prazo de entrega da declaração para o dia 31 de maio. Adriano Pires envia carta a Bento Albuquerque e desiste oficialmente de presidir a Petrobras. 28 dos 41 deputados estaduais aproveitaram a janela partidária deste ano. Operação contra estelionato mira 41 suspeitos em Goiás e outros 4 estados. Soja acompanha altas de mais de 4% no trigo e volta a subir nesta terça-feira na Bolsa de Chicago. Governo vê lambança de Minas e Energia em escolhas para Petrobras e Bolsonaro consulta Guedes sobre troca. Sem vacina acessível, casos de dengue sobem 35%. Secretários de Goiás deixam governo para disputar eleições. Anvisa aprova registro definitivo de vacina da Janssen contra a Covid. Procon Goiás notifica a empresa por aumento de mais de 100% em pedágios. Os detalhes destas e outras notícias você confere a partir de agora, aqui no Jornal do Meio-Dia. Jornal do Meio-Dia. A notícia como ela é. 12:07. Olá, uma ótima tarde para você. Sejam todos bem-vindos ao Jornal do Meio-Dia desta terça-feira. A Receita Federal prorrogou o prazo de entrega da declaração do Imposto de Renda 2022 para o dia 31 de maio. Antes, a data final era 29 de abril. A instrução normativa foi publicada no Diário Oficial da União desta terça-feira. Também foram prorrogados para maio os prazos relativos à declaração do imposto de renda de quem saiu do país e da declaração de espólio. Já as restituições seguirão o cronograma anterior sem alteração. O contribuinte que tiver imposto a pagar e quiser colocar a primeira parcela ou a cota única em débito automático no banco, precisa agora enviar a declaração do imposto 2022 até o dia 10 de maio. Antes, a data final era até o dia 10 de abril. No ano passado, a Receita também prorrogou o prazo de entrega das declarações para até 31 de maio, citando as dificuldades impostas pela pandemia de coronavírus. Em 2020, também por conta da pandemia, o prazo de entrega da declaração do imposto de renda foi postergado, mas para o dia 30 de junho. E o economista Adriano Pires enviou nesta segunda-feira ao ministro de Minas e Energia, Bento Albuquerque, uma carta em que oficializa sua desistência em assumir a presidência da Petrobras. No documento, Pires agradece a indicação e reafirma o compromisso de continuar na luta pelo desenvolvimento do mercado de óleo e gás, mas diz também que não poderia conciliar o cargo com as atividades de consultoria que já desempenha atualmente pelas empresas do setor. O nome de Pires foi indicado pelo governo na semana passada, no lugar do general da reserva Joaquim Silva e Luna, atual presidente da estatal. A troca foi anunciada em meio à insatisfação do presidente Jair Bolsonaro com a alta do preço dos combustíveis. Pires, contudo, ainda não tinha assumido o posto. O seu nome precisava ser aprovado por uma Assembleia Geral de Acionistas, marcada agora para o dia 13 de abril. No documento enviado a Bento Albuquerque, Adriano Pires diz que chegou a iniciar as tratativas para se desvincular do Centro Brasileiro de Infraestrutura, empresa de consultoria que ele comanda com o filho. O economista afirma, no entanto, ter percebido que não teria como concluir esse processo em tão pouco tempo. E aqui em Goiás, uma operação da Polícia Civil cumpre 41 mandados de prisão preventiva contra suspeitos de praticarem golpes e fraudes nos estados de Goiás, Minas Gerais, Pará, Roraima e São Paulo. As investigações, que duram 7 meses, indicam que o grupo criminoso causou prejuízo superior a 3 milhões de reais. Crimes que teriam sido praticados por meio da internet. Na manhã dessa terça-feira, a ação interestadual também cumpre 56 mandados de busca domiciliares, bem como bloqueio de contas e sequestro de bens dos investigados.
Parte do montante a ser confiscado está em contas de criptoativos vinculados aos CPFs dos suspeitos. A polícia ainda busca a identificação de eventuais comparsas, bem como de novas vítimas e patrimônio ocultado no branqueamento de capital. Todos os suspeitos presos permanecerão nos estados de origem. Ao todo serão 10 indiciados entre crimes consumados e tentados pela prática do crime de estelionato eletrônico, falsidade ideológica, falsa identidade, integrar organização criminosa, além do ilícito de lavagem de dinheiro. Jornal do Meio-Dia. 12:10 e agora o boletim da Polícia Rodoviária Federal das últimas 24 horas nas rodovias federais que cortam o estado de Goiás, com o inspetor Nilton Moraes. Boa tarde aos ouvintes da Verde Vale, especialmente ao Jornal do Meio-Dia. Nas últimas 24 horas, a PRF registrou 4 acidentes que deixaram 6 pessoas feridas nas rodovias federais que cortam o estado de Goiás. O esforço de fiscalização para garantir a mobilidade e a segurança viária resultou em 641 autuações de infração de trânsito. Mas olha só, 100 motoristas, 100 condutores foram flagrados utilizando celular na direção. É importante lembrar que é uma infração gravíssima, 7 pontos na carteira e o pior, o motorista vai ter que desembolsar quase R$300. Pior do que isso é a falta de atenção que passa a ter o motorista quando está com o celular na mão, quando está manuseando, quando está atendendo o celular. Portanto, atenção, muita atenção mesmo. É uma infração muito perigosa. Inspetor Nilton Moraes, da Polícia Rodoviária Federal em Goiás, para o Jornal do Meio-Dia. 12:12, o Flamengo faz a sua estreia nesta terça-feira na Copa Libertadores da América, depois de ficar com vice-campeonato do Campeonato Carioca no último sábado. O rubro-negro, que enfrenta o Sporting Cristal em jogo válido pela primeira rodada do Grupo H, precisa lidar com o tumulto dos bastidores na busca de uma estreia vitoriosa. O clube carioca alcançou 5 vice-campeonatos nos últimos 5 meses e ganhou destaque na mídia ao apresentar polêmicas fora dos holofotes. As conversas dos vestiários questionam, entre alguns aspectos, o trabalho do técnico Paulo Souza, principalmente pela reformulação que implementou na equipe na tentativa de romper com a cultura de 2019. Além do rubro-negro, mais 5 clubes brasileiros fazem suas estreias nas competições continentais. Pela Libertadores, todos os times atuam na primeira rodada como visitantes. O Corinthians viaja para a Bolívia e enfrenta o Always Reds em confronto pelo Grupo E, enquanto que o Atlético Paranaense desembarca na Venezuela para encarar o Caracas pelo Grupo B. Na Sul-Americana, apenas o Santos jogará como visitante. Em duelo pelo Grupo C, o Peixe enfrenta o Banfield na primeira rodada. Já o Ceará e o Atlético Goianiense fazem as suas partidas em casa. O time cearense recebe o Independiente pelo Grupo G, enquanto a equipe de Goiás encara o LDU Quito pelo Grupo F. E no agronegócio, acompanhando as altas de mais de 4% do trigo, os futuros da soja negociados na Bolsa de Chicago seguiam operando em alta na manhã de hoje na Bolsa de Chicago. Por volta das 8 da manhã, horário de Brasília, as cotações subiam entre 11,25 e 16,25 pontos nos principais vencimentos, com o maio valendo $16,18 por bushel e o julho $16,400 por bushel. O mercado segue muito focado nos desdobramentos da guerra entre Rússia e Ucrânia, com um acordo, apesar das rodadas de negociação, se mostrando cada vez mais distante. A continuidade do conflito puxa forte o trigo e vai dando espaço aos mercados vizinhos. No complexo soja, as altas passam de 0,8% nos futuros do farelo e do óleo e o petróleo sobe quase 1% na manhã de hoje. Atenção ainda ao início da nova safra americana e nas expectativas de um lado de uma possibilidade de área recorde e do outro com relações de estoque e consumo sendo uma das menores dos últimos 37 anos, o que coloca ainda mais peso e responsabilidade sobre a temporada 22-23 daquele país. Foi o que explicou o analista de mercado Rafael Mandarino. No radar dos traders, permanecem também a preocupação com os lockdowns na China e os impactos sobre a demanda. Jornal do Meio-Dia. Agora, na Verde Vale, os comentários de Alexandre Garcia. Bom dia. A ex-embaixatriz da Ucrânia no Brasil, ela é brasileira, é da colônia ucraniana do Paraná, é casada com um diplomata
de carreira da Ucrânia, tem uma filha com ele, estavam na Ucrânia. Quando começou a guerra, ele disse que ia ficar porque quer defender o país dele, ela está no Brasil. E ela achou horrível o que disse o ex-presidente do Brasil, Lula, numa universidade, no caso a UERJ do Rio de Janeiro, a respeito da guerra. Eu ouvi, eu não acreditaria. Eu pensei que eu nunca ia ouvir uma coisa dessas. Lula disse na universidade, para universitários, que para obter a paz, ele convocaria o Putin, o Zelensky, o Biden, para tomar uma cerveja. Tomar uma cerveja, se for o caso, tomar 2, 3, 4, 5, 6, tomar todas as garrafas de cerveja existentes. E no final eles iam chegar à paz. E eu não sei se o pessoal recebeu como piada, mas não era piada. E todo mundo ovacionou, aplaudiram, acharam uma maravilha. Não, eu não preciso emitir opinião sobre isso, né? O fato por si só se explica. E eu queria então falar da ex-embaixatriz Fabiana Tronenko. A senhora Tronenko, que tem uma rede social, ela postou dizendo que achou horrível, um desrespeito à Ucrânia, que um assunto tão sério seja tratado dessa forma. É isso. Bom, gente, por falar em Lula, né? Vejam só o resultado do troca-troca na Câmara. 135 deputados trocaram de partido, né? Como vocês sabem, o político vai para o lado que ele acha que vai ganhar, que vai ter a força, né? Então, de 135, a maior parte, 79, né, foram para os partidos que apoiam a reeleição. Republicanos, progressistas e principalmente o Partido Liberal. 79 fizeram esse movimento. Para o lado de Bolsonaro. Para o lado de Lula, 3. O PL, Partido de Bolsonaro, ganhou 32. Está com 32 a mais. O PT ganhou 1. Então, a conclusão a que eu chego é que os deputados federais, que são políticos experientes, não acreditam em pesquisa de opinião. Senão, iriam para o outro lado. Veja o que interessante está acontecendo com a tornozeleira que botaram no deputado Daniel Silveira. A tornozeleira, segundo a defesa de Daniel Silveira, parece que está com vida própria. Ela emite sons, ela se mexe, e então foram a Alexandre de Moraes para pedir para trocar, porque estão desconfiados que não se trata de uma simples tornozeleira localizadora, mas também que escuta. Estão achando isso. E estão pedindo que não seja mais a tornozeleira de Brasília, que seja lá da administração penitenciária do Rio de Janeiro, que ficaram desconfiados, né? A propósito, é hoje que o plenário do Senado vai ter que decidir se chama Alexandre de Moraes para prestar esclarecimento sobre esses processos. Por quê? Porque o senador Eduardo Girão, que fez o requerimento para isso, conseguiu mais de 27 assinaturas, é mais do que o mínimo necessário, e alega que esses inquéritos não seguem o devido processo legal, porque só se viu uma vez em que o ofendido investiga, denuncia, julga e executa. Só se viu uma vez, em 1954, eu lembro, República do Galeão, que resolveu investigar por conta própria a morte do major Rubens Florentino Vaz por parte de capangas da segurança do presidente Vargas. Então, vai ser oportunidade de o Senado mostrar se é ou não poder moderador, que está precisando. De Brasília, Alexandre Garcia. Você ouviu os comentários de Alexandre Garcia. Oferecimento. O Centro de Diagnósticos de Mineiros tem realizado grandes investimentos em modernização, garantindo alta tecnologia em imagem, com equipamentos de última geração para sua maior segurança e tranquilidade. Corpo clínico altamente especializado. No Centro de Diagnósticos, você conta com tomografia computadorizada, ressonância magnética de alto campo, mamografia 100% digital, densitometria óssea e Doppler fluxometria. Centro de Diagnósticos de Mineiros, sempre presente
prezando excelência em atendimento e qualidade técnica. Agende seu horário 64-3661-1799 ou pelo WhatsApp 64-99951-9680. Acesse o nosso site www.cdmineiros.com.br. 12:20, primeiro intervalo do Jornal do Meio-Dia desta terça-feira, e já vamos destacar para você que o governo vê lambança do Ministério de Minas e Energia nas escolhas para a Petrobras. E o presidente Bolsonaro consulta Guedes sobre troca. Sem vacina acessível, casos de dengue sobem 35%. Secretários de Goiás deixam o governo para disputar as eleições deste ano. Os detalhes você vai saber já, logo após o intervalo, aqui no Jornal do Meio-Dia. Jornal do Meio-Dia. 12:24, já estamos de volta com o Jornal do Meio-Dia dessa terça. E o presidente Jair Bolsonaro se irritou ontem com o duplo recuo de indicações do seu governo para o comando da Petrobras. Rodolfo Landim e Adriano Pires desistiram de assumir o comando do Conselho de Administração da Petrobras e o da estatal para evitar conflito de interesses. Segundo apurado da Liana com auxiliares do presidente, o Bolsonaro avalia que o impasse chamado de lambança nos bastidores do governo é de responsabilidade do ministro de Minas e Energia, Bento Albuquerque, a quem o Centrão e também a equipe econômica acreditam a escolha de Landim e Pires. Os dois nomes tiveram a bênção do Centrão, mas publicamente quem assume a indicação é Bento Albuquerque. Diante do cenário sem definição para o comando da estatal, Bolsonaro consultou Paulo Guedes ontem sobre nomes para a estatal. Entre eles, voltou a ser cotado o secretário de Desburocratização da Economia, Caio Paes de Andrade. Ele foi cotado na primeira leva, antes de decidirem por Adriano Pires, mas o ministro Bento preferiu o consultor, uma vez que Paes de Andrade não tinha experiência na área. Agora, após a desistência de Pires, Andrade voltou a ser cotado pelo presidente Bolsonaro. O nome de Andrade agrada também a familiares do presidente, como o senador Flávio Bolsonaro. E a dengue é uma doença infecciosa que acomete milhares de brasileiros e ainda preocupa autoridades da saúde pública. Nos primeiros 2 meses desse ano, os casos de dengue tiveram aumento de 35,4% em comparação com o mesmo período do ano passado, segundo dados do Ministério da Saúde. Foram 30 óbitos e 128.379 casos. Mesmo com pesquisas há décadas, ainda não temos uma vacina eficiente como vimos para a Covid-19. Somente um imunizante está disponível no Brasil, mas apenas no mercado privado e com restrições de uso. Outra vacina aguarda a aprovação da Anvisa desde o ano passado e, além disso, o Instituto Butantan está desenvolvendo com uma parceria internacional um imunizante do tipo há mais de 10 anos. E 2 secretários de Goiás deixaram os cargos no governo para disputar as eleições em outubro. As exonerações de Ismael Alexandrino da Saúde e Rodinei Miranda da Segurança Pública saíram no Diário Oficial de 1º de abril, data limite estabelecida pela legislação eleitoral para desincompatibilização de servidores públicos que vão disputar cargos eletivos. Com a saída de Ismael Alexandrino da Secretaria de Saúde, a subsecretária de Saúde Luciana Vieira de Oliveira assumiu interinamente o cargo. No lugar de Rodinei Miranda, o subsecretário de Segurança Pública, Aguinaldo Augusto da Cruz, vai ocupar o cargo temporariamente, segundo o Diário Oficial. Jornal do Meio-Dia. E o período de matrículas para alunos veteranos da UEG termina nesta quinta-feira, dia 7. A matéria você confere com Juliana Carnevale. Matrículas de veteranos da Universidade Estadual de Goiás, a UEG, seguem até esta quinta-feira, dia 7 de abril, e devem ser feitas de forma online. Para matricular-se, o aluno deve acessar o site www.adms.ueg.br, fazer o login com seu CPF e senha e clicar no sistema Fênix. Feito isso, será possível escolher as disciplinas que serão cursadas de acordo com a matriz curricular, tanto de núcleo comum quanto de modalidade. Já de 8 a 25 de abril, os alunos poderão solicitar matrícula no componente curricular TC-TCC. Matrícula em disciplinas de qualquer período do seu curso, respeitando os pré-requisitos, matrícula em disciplina do núcleo livre e também solicitar equivalência para outro curso dentro de seu próprio campus, solicitar matrícula no componente curricular estágio supervisionado e ainda alterar as opções feitas na primeira etapa. De Goiânia, Juliana Carnevale.
E no esporte, olha, uma novidade, Daliano, o duelo entre Sporting Cristal e Flamengo, que está previsto para hoje pela abertura do Grupo H da Libertadores, pode ser adiado. O presidente do Peru, Pedro Castilho, fez um pronunciamento na noite de ontem decretando estado de emergência em Lima, em Calau, e determinou um toque de recolher que já teve início na madrugada e vai se estender até o último minuto da terça-feira. A medida é decorrente de intensos protestos contra a alta dos preços de combustíveis e fertilizantes que vem causando transtornos naquele país. Em seguida, o ministro da Justiça afirmou que a partida marcada para o Estádio Nacional terá de ser adiada. De acordo com a imprensa peruana, o decreto publicado no Diário Oficial El Peruano determina que, durante a chamada imobilização, somente poderão seguir prestando serviços profissionais das áreas de saúde, distribuição de água, saneamento, eletricidade, gás, combustível, telecomunicações e atividades correlatas, além de limpeza e coleta de resíduos sólidos, serviços funerários, transporte de cargas e mercadorias. E a produção de soja de Mato Grosso deve alcançar o recorde de 39,19 milhões de toneladas na safra 2021-22. É o que estimou ontem o IMEA, com perspectiva estável ante o mês passado, assim como projeção para o milho, que segue em 40,4 milhões. Se confirmado, o volume de soja colhido representará uma alta de 8,7% em relação ao ano anterior. No milho, o avanço pode chegar a 24% no mesmo comparativo. A diferença é que a colheita de soja está concluída, enquanto que o milho ainda está nos campos. Segundo o IMEA, a previsão de bons índices pluviométricos para o estado nos meses de abril e maio e a semeadura de 87,68% das áreas dentro da janela ideal de plantio podem indicar um favorecimento para a produtividade do cereal no período de desenvolvimento da safra. Já para o algodão, o Instituto ligado ao setor produtivo elevou a sua estimativa da pluma para 2,2 milhões de toneladas, ante 1,99 milhões na previsão anterior. Na variação anual, a projeção de alta é de 20,8%. E a Pastoral da Moradia, depois de um tempo de paralisação por conta da pandemia, retoma a construção de casa para famílias carentes de nossa cidade. No próximo dia 9 de abril, a casa de número 211 será edificada na rua SP2, quadra 15, lote 28, bairro São Pedro. A família agraciada é da senhora Carla Janaína Ramos e seus 2 filhos. A pastoral, como todos sabem, carece de apoio da comunidade na doação de material de construção, assim bem como de mão de obra para a construção dessa casa. E começou a vacinação contra a influenza aqui em Mineiros. A vacinação busca proteger a população com as variantes circulantes do vírus da influenza, tendo em vista prevenir o agravamento de doenças respiratórias. A campanha vai ocorrer em 2 etapas. A primeira é voltada para idosos, pessoas com 60 anos ou mais e trabalhadores da saúde. A vacinação ocorre entre os dias 4 e 30 de abril. Na primeira etapa, a população contemplada terá que apresentar um documento de identificação, podendo ser RG ou carteira de motorista, além do cartão SUS e o cartão de vacina. No caso de trabalhador da saúde, é necessário comprovar a vinculação ao serviço de assistência deste setor. Para imunizar contra a doença, a população deve procurar as unidades básicas de saúde Dona Florinda, Dona Sanica e Dr. Silvio Azarias durante o horário de funcionamento, de segunda a sexta-feira, das 7 às 11 e das 13 às 17 horas. Jornal do Meio-Dia. 12h31, aumento no valor das tarifas de pedágio em BRs revoltam proprietários de veículos aqui em Goiás. Vamos conferir os detalhes com a Janda Nayara. Primeiro dia das novas tarifas de pedágio nas BRs 153 e 060 foi marcado pela insatisfação e revolta dos usuários. Roubo, é roubo, não tem lógica, mais de 100% de aumento, não tem lógica. Se tivesse um meio da gente passar por fora, a gente passaria por fora sem passar aqui, mas não tem. Tô achando absurdo, né? Porque mais do que dobrou, né? O valor, né? E infelizmente a conservação da estrada não é legal. Foi mais de 100% de aumento. A maior tarifa cobrada para veículos de passeio é em Tubiara, onde o pedágio que custava R$ 3,90 passou a custar R$ 9,00. E Professor Jamil, o valor para automóveis, caminhonetes e furgões passou para R$ 7,40. A justificativa da empresa que detém a concessão da rodovia, a Triunfo Consebra, é de que o segundo reajuste em menos de 2 meses foi necessário por conta da inflação, para o reequilíbrio financeiro e recursos que serão usados na melhoria das vias.
A Triunfo Consebra assumiu a administração das BRs 153 e 060 em novembro de 2014. Foram mais de 7 anos de expectativa por melhorias e obras que nunca vieram. E esse novo aumento traz a sensação do usuário, mais uma vez, de estar pagando por um serviço que não está sendo prestado. Quem tira o sustento nas estradas, rodando o país de norte a sul, também concorda que a situação das rodovias federais privatizadas em Goiás é uma das piores que encontram. Péssimas, viu? Infelizmente estão muito péssimas. A gente que usa muito essas estradas, né, devido à chuva decorrente que deu nos últimos tempos, acabou estragando muito e a gente tá à mercê disso aí, cara. Acidente, estrago nos caminhão, corta pneu, quebra mola. E infelizmente a gente não tem o que fazer, não tem a quem recorrer, né? A pista é com uma vergonha. Fala pra esse pessoal ir ver a pista que vai de Cristalina para Araguari, pra eles verem o que é um pedágio. É o pedágio mais caro que tem. Eu tô vindo de Chapecó, Santa Catarina, não tem nenhum pedágio caro igual esse aqui. E as pistas, uma vergonha, um lixo. Em agosto de 2021, o Ministério da Infraestrutura aprovou o pedido de devolução da concessão do trecho pela concessionária, que firmou um aditivo com a NTT para seguir com o processo de devolução por 20 meses. O prazo vai até novembro do ano que vem. Janda Nayara, da Agência Brasil Central. 12:34, último intervalo do Jornal do Meio-Dia desta terça-feira, e já abrimos espaço para nossa redação. De lá chega o repórter J. Pereira com as informações das últimas 24 horas em Mineiros e região. E a Anvisa aprova registro definitivo da vacina da Janssen contra a Covid. Procon Goiás notifica a empresa por aumento de mais de 100% nos pedágios. Os detalhes você vai saber já aqui no Jornal do Meio-Dia. Jornal do Meio-Dia. 12:37, já estamos de volta com o Jornal do Meio-Dia pela Verde Vale FM, uma emissora do Sistema Verde Vale de Comunicação. Olha, a Agência Nacional de Vigilância Sanitária Anvisa aprovou hoje o registro definitivo da vacina da Janssen contra a Covid-19. O imunizante estava autorizado para uso emergencial aqui no país desde 31 de março do ano passado. A vacina é a terceira fórmula contra a Covid com registro definitivo no país, ao lado de imunizantes da Pfizer e da AstraZeneca. Além de contemplar a imunização primária com dose única, o registro concedido pela Anvisa inclui a aprovação da dose de reforço. Em nota, o gerente-geral de medicamentos e insumos biológicos da Anvisa, Gustavo Mendes, explicou que o registro definitivo representa o padrão ouro de avaliação de um medicamento. Com o registro, o imunizante também pode ser incluído no rol de tecnologias do SUS. Para a inclusão, é necessária a análise e aprovação da Comissão Nacional de Incorporação de Tecnologias ao SUS. Caso aprovado pela comissão, o governo federal poderá incluir a vacina nas políticas públicas de saúde do país, assim como realiza com os imunizantes da Pfizer e também da AstraZeneca. E a Superintendência de Defesa do Consumidor de Goiás, o Procon, notificou a empresa responsável pelo pedágio nas rodovias BR-153 e BR-060 pelo recente aumento de mais de 100% no valor do pedágio em 5 pontos dessas vias. Como ouvimos agora há pouco na reportagem da Liana, segundo o órgão de defesa do consumidor, a Triunfo Consebra, que tem a concessão desses trechos da rodovia, tem um prazo agora de 20 dias para enviar documentação justificando esse aumento. Os preços dispararam no último dia 3, após reajuste aprovado pela NTT. Em Tumbiara, por exemplo, na BR-153, o valor foi de R$ 3,90 para R$ 9,00. No trecho entre Goiânia e Anápolis, foi de R$ 2,20 para R$ 5,10. Para o Procon, os motoristas estão pagando caro pelo pedágio e não estão recebendo a contrapartida necessária. A Triunfo, diga-se de passagem, já foi autuada em 24 de fevereiro por causa da má conservação da BR-153 entre as cidades de Professor Jamil e Morrinhos. E no esporte, uma liminar conseguida na justiça por alguns conselheiros do Cruzeiro prometia suspender a importante votação de ontem no ginásio poliesportivo do clube. No entanto, após 5 horas de espera, a liminar foi derrubada e o processo pôde transcorrer tranquilamente, aprovando a cessão das tocas da Raposa 1 e 2 para a Sociedade Anônima do Futebol, ASAF, e dando passo importante para a assinatura da aquisição do futebol do time por Ronaldo Fenômeno.
O ex-jogador compareceu à votação e ganhou o apoio dos torcedores. A transferência dos centros de treinamento para a SAF era uma solicitação de Ronaldo para conseguir viabilizar uma recuperação judicial ou extrajudicial no Clube Mineiro e assim pagar dívidas trabalhistas acumuladas ao longo do tempo. As exigências feitas por Ronaldo foram atendidas e a tendência é que a assinatura do contrato de compra e administração de 90% do futebol seja feita nos próximos dias. Falando mais uma vez do agronegócio, a terça-feira começou com os preços futuros do milho operando próximos da estabilidade na Bolsa Brasileira. As principais cotações registraram movimentações em campo misto, isto por volta das 9h22 da manhã. O vencimento maio 22 era cotado R$ 87,15 com estabilidade. O julho 22 valia R$ 87,00 com queda e o setembro 22 era negociado por R$ 86,80 também com baixa. E o novembro 22 tinha valor de R$ 89,40, elevação de 0,16%. Para o analista de mercado Vlamir Brandalize, no mercado nacional os preços do milho perderam o patamar dos R$ 90,00 por dois diferentes fatores. A safrinha vai bem obrigado com lavouras excepcionais no Mato Grosso e já tem milho verde com novas chuvas entrando e o dólar em queda, que automaticamente faz o porto perder os R$ 90,00 e ficar entre R$ 88,00 e R$ 89,00 para exportação, é o que afirmou ele. Jornal do Meio-Dia. 12h41, direto para nossa redação. De lá chega o repórter J. Pereira com as informações das últimas 24 horas em Mineiros e região. Vamos trazendo as informações desta terça-feira na cidade de Mineiros, a área policial registrando algumas ocorrências, mais ocorrências de menor potencial ofensivo. Nós tivemos fraude, uma cidadã que acabou perdendo o seu cartão bancário e posterior a ela ter perdido, ela começou a notar que alguém estava fazendo compras, com esse cartão. Ela então bloqueou mesmo e procurou a delegacia. Ainda tivemos um furto de uma bicicleta de cor azul WMY, bicicleta de trilha. Ela teria aí o nome Fernando escrito na parte de baixo. O cidadão acabou tendo essa bicicleta furtada. Na realidade, ele tentou localizar aí por meio de câmeras de segurança, mas ele não conseguiu. Então ele fez esse alerta também e registrou um boletim de ocorrência. Tivemos um acidente de trânsito. Esse acidente de trânsito foi na Avenida esquina com a X, lá no bairro Divino Espírito Santo, onde o condutor de um veículo, um Chevrolet Classic, acabou atropelando duas motocicletas, duas pessoas que estavam em duas motos, uma Honda Fan e uma Max Sandal. Os condutores dessas motos tiveram ferimentos e foram transportados para unidade de pronto atendimento. O motorista do carro, por estar em estado visível de embriaguez, foi encaminhado à delegacia e lá foi feito o auto de prisão em flagrante contra ele. Ainda tivemos registrado também uma outra situação onde o cidadão teve o tanque do seu veículo furtado em uma propriedade rural, região da Panela. Ele disse que chegou, tentou funcionar o carro, viu que o carro não estava funcionando e ao observar viu que alguém tinha levado o tanque de combustível do carro dele. Ainda pelo Corpo de Bombeiros, outro acidente de carro registrado com moto, isso por volta das 17h30, foi na rua 10 com a 3, ali no centro da cidade. Um Fiat Gran Siena e uma moto Honda Bros. A condutora da moto, 31 anos de idade, estava com ferimento na perna esquerda e escoriações leves nos braços. A vítima também foi encaminhada para a unidade de pronto atendimento, a UPA aqui de Nossa Mineiros. Eram estas as informações de hoje. Da redação, J. Pereira. 12h44. Chegamos assim ao final desta edição do Jornal do Meio-Dia. Estas e outras notícias você vai encontrar nas nossas redes sociais. No Instagram e no Twitter, @VerdeVale Mineiros, no site www.verdevale103.com.br e na nossa fanpage facebook.com/Verdevale Mineiros, de hora em hora na programação Verde Vale 103,7 ou ainda em caráter excepcional. Jornal do Meio-Dia, jornalismo imparcial. A verdade sempre em primeiro lugar. Vem aí na programação Verde Vale, o programa Show da Tarde com Sérgio Demarco. Para você, uma ótima tarde de terça-feira. O Jornal do Meio-Dia estará de volta amanhã. Boa tarde.